Hoje eu vou te levar para dentro de um dos casos mais estranhos que já aconteceram dentro de um hotel. Um homem é encontrado sem vida no quarto 348. Nada fora do lugar. Nenhuma marca de agressão, nenhum sinal de luta. Só que quando os investigadores abriram o corpo dele, descobriram algo terrível. Ele tinha sido destruído por dentro, como se tivesse levado um golpe que não existe. Greg Flanagan era um latifundiário que trabalhava com direitos minerais em propriedades privadas para empresas de gás e petróleo. Tinha 55 anos e, devido a seu trabalho, precisava sempre estar viajando e se hospedando em vários hotéis. E sempre fazia ligações para sua esposa, Suzy. Na noite do crime, ele estava hospedado no Hotel Elegante, em Belmont, no Texas, no quarto de numeração 348. No dia 15 de setembro de 2010, ele estava deitado na sua cama, comendo chocolate e assistindo a um filme, quando sentiu uma dor muito forte e consegue chegar até a porta e simplesmente cai no chão já falecido. No dia seguinte, sua esposa Suzy liga para o escritório, pois ela tinha achado estranho que ele não havia ligado para ela como de costume. Então, dois amigos de seu trabalho foram lá ver o que estava acontecendo. Bateram na porta e ele simplesmente não responde. Então, o pessoal do hotel abre a porta e se depara com ele no chão sem vida. A polícia e a ambulância são acionadas e viram que ele estava com um cigarro colocado entre os dedos e a cor de sua pele estava azulada e tinha uma mancha molhada na virilha pelo lado de fora do pijama que ele estava usando. Um investigador renomado, Scott Apon, aparece para investigar o caso. Mas no quarto, o mistério fica ainda mais intrigante, pois não havia sinais de luta, nem de arrombamento e nem de roubo. Quando levaram o corpo para a autópsia, viram que tinha um ferimento na bochecha que aconteceu quando ele caiu no chão, no tapete, e também uma ferida na virilha. O hematoma se espalhou pelo quadril, indicando que algo tinha atingido ele. Tinham vários hematomas pela parte de dentro do intestino e do fígado e do estômago. Tinham também 2 costelas quebradas. Então logo acharam que ele tivesse sido espancado. Mas o que mais preocupava era a ferida na virilha, pois indicava que ele tinha recebido um forte golpe na região. Mas tudo fica muito estranho, pois no quarto não havia sinais de luta e nem de barulho nenhum. O quarto estava em perfeita ordem. O caso inicialmente foi indicado como homicídio. Então o investigador começou a investigar quem possivelmente queria matá-lo. Os familiares e seus amigos foram interrogados e viram que ele tinha um ótimo relacionamento com todos, com sua esposa, com seus amigos e não tinha inimigos no trabalho. Então a investigação volta à estaca zero. O investigador passa a recriar os acontecimentos no dia do crime, desde a entrada dele no hotel até seu falecimento, e viram que na mesma noite Greg foi fazer pipoca no micro-ondas. E ele acaba dando um curto-circuito que derrubou a energia do quarto dele e do quarto ao lado 349. E também de um dos quartos do andar de baixo. Greg liga imediatamente para a recepção e pede para chamar um funcionário da manutenção. Então o funcionário vai até lá e acessa a caixa de força que fica no corredor do andar de Greg. Isso abriu algumas teorias. Uma delas é de que um funcionário da manutenção, com raiva de ter que consertar a energia, acabou discutindo com Greg e agrediu ele, colocando o seu corpo no chão ali por lado de dentro do quarto. E já como ele tinha fácil acesso à chave, ninguém desconfiaria. E a polícia descobriu que esse funcionário já havia sido preso por agressão sexual. Outra teoria seriam os hóspedes do quarto ao lado. Eles eram eletricistas e estavam bebendo no quarto. Como eles tinham experiência, imaginaram que Greg teria sido responsável pela queda de energia
e como estavam bêbados e com raiva, acabaram discutindo com Greg e acabaram espancando ele até seu falecimento, mas eram apenas teorias, nada provado. O funcionário do hotel foi interrogado, mas não foi encontrado nada suspeito, e já os ocupantes do quarto ao lado disseram também que tiveram nenhum contato com Greg. 7 meses se passaram e sua esposa estava inconformada e resolve contratar um detetive particular chamado Ken Brennan. Ele era um detetive aposentado que tinha uma ótima reputação, já tinha trabalhado em grandes casos. Ele fez diversas perguntas a ela, e uma delas foi se ela achava alguma coisa do crime estranho, algo que não parecia estar certo. Ela disse que ele dormia com o ar-condicionado ligado, mas quando ele foi encontrado, o quarto estava quente. O ar-condicionado estava desligado e naquele dia o Texas estava muito quente, não faria sentido. Ele começa a investigar e pergunta a Suzy se quando ele fumava segurava o cigarro na mão direita ou esquerda, e ela responde que na mão direita. Então ele monta sua teoria. Os registros do hotel mostrou que um funcionário consertou o circuito de energia às 8h30 da noite. E como Greg mantinha sempre o ar-condicionado ligado, então com certeza estava ligado. Quando o curto-circuito foi danificado e um funcionário consertou, Greg poderia ter esquecido de ligar o ar novamente. E como o ar ficou ligado por um longo tempo, ao retornar a energia, demoraria um tempo para que Greg percebesse que estava quente e que precisava ligar o ar. Então acabou esquecendo. Até ali ele já estaria morto. Então ele deduziu também que Greg teria sido agredido quando ainda estava fumando e tentou chegar até a porta e tentar abrir. E por isso ele passa o cigarro para a outra mão esquerda, já que fumava com a mão direita e o cigarro estava na mão esquerda. E na hora que seu corpo foi encontrado, ele já estava sem vida, com o cigarro como se tivesse sido colocado ali. Então não faria sentido ele fumar com a mão direita e o cigarro ser encontrado na mão esquerda, por exemplo. Então na hora de tentar abrir a porta, ele teria passado o cigarro para outra mão. Por isso estava na mão esquerda. Mas o investigador precisava responder à questão principal. Se ele foi agredido em seu quarto, por que não havia sinais de luta? E ninguém ouviu nada. Ele imaginou então que os eletricistas que estavam no quarto ao lado poderiam estar envolvidos. Como o investigador também achava. Devido à queda de energia, por causa do circuito e também estavam embriagados, eles teriam discutido com Greg e agredido ele. Mas como o golpe poderia ter feito todo aquele estrago? Ele revistou o quarto de cima a baixo para ver se tinha algo fora do lugar, se algo teria passado despercebido. Até que eles passaram pela porta de entrada e o investigador Brennan notou um pequeno furo na parede que ficava entre o quarto 348 e o quarto ao lado, 349. E foram no quarto 349 e viram que o buraco estava coberto com uma pasta de dente. Viram que os buracos se alinhavam entre os quartos e fizeram o trajeto do buraco com um laser. E o laser batia diretamente na cama de Greg, onde ele estava deitado. Pelas conclusões, o investigador Brennan, o Greg tinha sido atingido por um disparo. Mas não fazia sentido, pois o legista não tinha encontrado nenhuma bala no corpo de Greg. O resultado anterior da autópsia dizia que ele havia sido agredido. Além disso, o corpo de Greg foi cremado, então o investigador Brennan resolve pegar fotos da autópsia. A conclusão foi que a bala entrou pelo testículo de Greg, e como é uma pele macia e facilmente dobrável, não deu para ver como uma entrada de disparo, assim fazendo acreditar que Greg havia sido agredido. Então por isso, seu corpo estava ferido por dentro, e os ferimentos mostravam a trajetória do disparo. Agora os eletricistas que estavam no quarto ao lado foram chamados de novo para interrogatório.
Até que no dia 1º de junho de 2011, toda a história veio à tona por um dos eletricistas. Um deles resolve falar que eles estavam bebendo no dia do crime. E por brincadeira, um deles pega uma arma e aponta para o outro, como uma forma de brincadeira, e simplesmente dispara. Logo eles ficam em choque. Um deles se vira e percebe que tem um buraco na parede. E pegam a arma e levam de volta para o carro. Em seguida, eles descem para o bar, pois achavam que nada tinha acontecido. Eles foram questionados se sabiam que no quarto ao lado tinha outra pessoa, e disseram que não sabiam, mas que eles tinham ouvido uma tosse depois que eles voltaram para o bar mais tarde. E no dia seguinte, viram que os policiais estavam lá no quarto 348 e ficaram em choque, achando que tinham atirado e o tiro teria pegado no Greg. No dia 29 de outubro de 2012, o eletricista que disparou foi levado a julgamento e estava aguardando a sentença. O juiz começou a dizer que ele havia sido responsável, mas que teria sido um acidente. Mas também começou a somar as suas escolhas irresponsáveis que ele teve no dia, como uma arma, por exemplo, e ainda estar bêbado. O eletricista foi condenado a 10 anos de prisão e Greg, infelizmente, foi vítima dessa fatalidade de pessoas bêbadas. Então, gente, esse foi o caso de hoje, certo? É como eu digo, né? Bebida e arma não combina, né? No começo eu achei que ele tinha passado mal, né? E depois que foram essas duas teorias, que ele tinha passado mal e que ele teria brigado com o funcionário. Porque se acontece muito, porque já pensou aí, a pessoa bêbada, de repente tem um curto-circuito e você sabe que a pessoa ao lado foi responsável. Você já bêbado e você com certeza, muita gente vai dar de confusão, né? Mas foi isso, eles resolveram confessar, né? Um deles, porque eram 3, né? O que disparou e que ia pegando no outro, que era amigo, e ele resolveu confessar, né? Então, gente, esse foi o caso de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de casos, comentam aqui que tipo de casos vocês querem ver, certo? Me segue lá nas redes sociais que tá aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e tchau!